Muito bem, então, pessoal, vamos iniciando aqui. Bom dia a todos, todas, sejam muito bem-vindos. Aí, depois de nós encerrarmos o nosso terceiro bimestre, então, estamos iniciando nossa primeira aula do quarto bimestre. Então, chegamos finalmente ao quarto e último bimestre, o bimestre da redenção, como eu costumo brincar, o bimestre né, do juízo final, o bimestre onde tudo pode acontecer. Chegamos ao final. Claro, quem está, e aí não digo somente em relação à minha disciplina, né? Mas quem está bem com as outras matérias, quem tirou notas aí acima de 8, 9, né, nos bimestres anteriores, está tranquilo para esse quarto bimestre. Né, então está bem tranquilo aí mesmo, tá bom? E a turma de vocês teve um desempenho razoável, né, no terceiro bimestre. Eu falei na aula passada já que fiquei um pouco assim espantado com a quantidade de alunos que ficaram para a prova de recuperação, né? E apenas 5 alunos não fizeram recuperação aqui no oitavo ano, né? Não estou falando isso para ver o professor falar da bronca, não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Só para comentar mesmo. Dessa turma, apenas 5 alunos não fizeram prova de recuperação, né? Mas, não obstante isso, os que fizeram a prova de recuperação, deixa eu só pegar aqui o papel de vocês aqui. Os que fizeram a prova de recuperação, a maioria conseguiu ir bem. Teve um caso de um aluno que não fez a recuperação, não sei porquê. Mas, por exemplo, tivemos casos tivemos 3 alunos aqui, 3 aqui que tiraram nota 100 na recuperação. Então foram com a média 100, aí é uma média de nota muito boa. Tá? Então, parabéns aos que conseguiram recuperar. Né? Tinha gente que precisava, era opcional, se quisesse fazer ou não, né? Enfim. Mas, de forma geral, parabéns a todos aí que conseguiram, na prova de recuperação, melhorar sua nota também. Tá? Eu fico muito contente com tudo isso daí. Queria agradecer também ao vídeo que vocês fizeram em homenagem aos professores, né? Eu recebi um vídeo ontem também, um vídeo que vocês fizeram, alguns fizeram aí para mim e para a Célia, se não me engano foi a Lígia, a Maria Clara, o Matheus e o Daniel, né? Muito obrigado aí pela homenagem, fiquei muito feliz, né? Fiquei muito emocionado, né? Meu primeiro dia dos professores de fato, mas gostei muito, então muito obrigado e o maior presente assim que a gente pode ter numa data como essa é realmente assim encontrar com vocês, né? O meu dia dos professores teria sido mais feliz se eu tivesse aula ontem, mas como eu não tinha aula ontem, não tenho aula na quarta e na quinta, então, mas eu completo essa alegria do dia dos professores hoje, tendo aula com vocês aí, muita alegria também, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado aí pelas mensagens. Vários de vocês mandaram mensagens também lá durante o dia, via WhatsApp, via outros meios aí. Muito obrigado. Né? Deus abençoe e recompense cada um de vocês. E continuem sendo bons alunos, que isso aí é essencial, não apenas, não para mim. Eu já sou professor, já sou formado, mas para a vida de vocês. Né? Quando o professor cobra, quando o professor pede, nunca é para encher o saco do aluno. É porque o professor se preocupa com o aluno. Eu me preocupo muito com o futuro de vocês. Né? Por isso que tento trazer assim, o máximo de conteúdos bons nas aulas para ajudá-los, para tentar buscar novos meios de ensinar também. Né? Eu sei que é uma disciplina que talvez alguns achem um pouco chata, achem um pouco maçante, né? Tem muitas coisas, muitos dados, muitas coisas históricas, mas é uma disciplina muito importante para nós compreendermos todo nosso jeito enquanto ser humano, tá bom? Então vejam só, no bimestre passado, o nosso conteúdo foi exclusivamente sobre princípios ético-religiosos, né? Então, foram até questões de prova que nós fizemos lá, princípios ético-religiosos. E aí, chegando agora no quarto bimestre, qual vai ser o conteúdo? Eu vou tentar abordar 2 conteúdos nesse bimestre. Vamos ver se vai dar tempo, né? Eu não tenho exatamente assim ainda qual é a data de encerramento do nosso bimestre, né? Ainda não tenho. Também já será a data de encerramento do ano letivo,
mas eu quero ver se eu consigo abordar 2 temas com vocês. O primeiro nós vamos começar hoje. Tá? Esse primeiro tema, ele é muito importante e ele está de acordo com, tudo é importante, né? Mas ele está de acordo com a atualidade na questão propriamente também da valorização da vida humana, do cuidado com a vida humana e do cuidado com o nosso corpo, do cuidado com o corpo humano. Tá? Não vou falar de saúde, não vou falar de vacina, nada disso. Falarei sobre o corpo humano enquanto um território sagrado. Tá? Então, o conteúdo, não sei se hoje em dia os alunos da fase, na minha época de escola, quando a gente começava um bimestre novo, eu pegava um caderno assim, aí pegava uma folha do caderno, aí dobrava a folha assim, né? E escrevia assim aqui, ó, 4º bimestre. Eu sabia que a partir daqui era 4º bimestre, 4º bimestre. Eu lembro que eu escrevia assim nos meus cadernos, 4º bimestre, graças a Deus, não aguento mais. Não sei se vocês fazem isso hoje em dia, acho que não, acho que isso é coisa de gente mais velha. Então nós vamos falar sobre o corpo. Tá? O corpo humano enquanto um território sagrado. O corpo humano é como que as religiões têm essa sua relação com o corpo humano e uma expressão que é muito importante, que é o culto ao corpo. Tá? O culto ao corpo, que nós vamos entendendo aos poucos como que ele se deu ao longo da história, como que nasce esse culto ao corpo humano e como que ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo, tá? Como vai se desenvolvendo com o passar do tempo, tudo isso daí em relação ao corpo, ok? Então, maravilha. Isso. Eu enviei para o pessoal que fez trabalho de recuperação, eu enviei por e-mail, tá? A nota da recuperação para vocês já. Se de repente alguém não recebeu, me manda uma mensagem no particular depois que eu passo. Mas no e-mail que está cadastrado no Classroom, eu mandei para cada um de vocês a sua nota da prova de recuperação, tá bom? Vejam lá depois. Muito bem, vamos compartilhar nossa tela aqui. A aula de hoje ela é mais para fazer uma introdução aí a esse tema, tá? Não será uma aula tão longa hoje assim. Vamos fazer uma introdução ao nosso tema. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Teremos mais uma introdução aqui ao tema na aula de hoje. E daí, a partir da semana que vem, aí entramos de cabeça no nosso conteúdo todo aqui. Aí, como eu disse para vocês, não será um conteúdo tão extenso, né? Mas temos que trabalhar com cuidado, com atenção. Só lembrando, né? Nesse bimestre eu vou seguir a dinâmica das tarefas, tá? Então não teremos trabalho, teremos as tarefas também. Seguirão o mesmo ponto do bimestre anterior, mesmo esquema. 6 tarefas valendo 10 pontos cada. Vejam só, muita atenção para o terceiro ponto aqui, ó. Para esse aqui, muita atenção para esse ponto aqui. As tarefas serão postadas sempre às sextas-feiras. Então, sempre na sexta-feira durante a aula, ela já vai estar disponível no Classroom. E deverão ser entregues até no máximo sábado. Então, hoje, por exemplo, não vai ter. Mas semana que vem já tem. Então, eu posto a atividade hoje, a tarefa hoje. Comemora, Raul, isso aí. Eu posto a tarefa hoje. Vou deixar um tempo da aula para você fazer. Tá? Ó, por isso, o professor deixará um tempo da aula para que a tarefa seja feita. Então, vou deixar ali 10, 15 minutos da aula para você fazer a tarefa. Então, você pode postar até, no máximo, o dia seguinte, até sábado. Quando eu for corrigir e eu ver lá assim, hoje é dia 16, né? Até amanhã 17, beleza. Fui lá corrigir, eu sempre vou corrigir na quinta-feira à noite, mais ou menos. Vi lá que alguém postou a sua tarefa, a sua resposta, fez lá no dia 20. Dias depois já do prazo. Aí a nota terá um desconto, porque foi entregue de maneira atrasada. Tá? E não deixe acumular. Teve gente que chegou na última semana, na semana da prova, e ficou desesperado, me ligando, mandando mensagem, não só aqui do 8º ano, de outras turmas também, né, desesperado, preocupado. Eu falei, olha, o que eu posso fazer? Né? Eu não posso fazer nada? Então, é desse jeito que funciona. Tá? Então, tarefas atrasadas serão descontos na nota. E as datas, as tarefas serão 23 em outubro, 23/10 e 30/10, tá? As próximas 2 semanas. E em novembro, 6/11
13 do 11, 20 do 11 e 27 do 11. A nossa prova também valerá 40 pontos, como no bimestre anterior. E ainda nós não temos uma data definida da prova. Embora eu acredito que a prova talvez seja lá pelo dia 4 de dezembro, mas não marquem essa data ainda, tá? Ainda vou confirmar mais para frente para vocês. Sabe o que isso significa? Significa que o ano está acabando. Quando a gente começa a ver no calendário assim, marcar coisa para dezembro significa que está chegando o melhor mês do ano. Que as melhores pessoas nascem em dezembro, assim como eu. Não sei se alguém nessa turma nasceu em dezembro, deixa eu ver. É nóis, Richard, é nóis. Ah, é? É nóis, é nóis. 29. Ah, o Raul é do dia 29. Eu sou do dia 20. O Henrique é do dia 18. Eu sou do dia 20 de dezembro. Melhor mês do ano. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão que vocês tenham em relação a esse esquema de avaliação por bimestre? Se tiverem, por favor, podem falar que a gente vai partilhando, tá? Podem falar aqui o que vocês têm para poder relatar para nós aqui. Uma sugestão, uma ideia. Ah, professor, eu acho que podia fazer assim. Não que será, né? Mas é bom que a gente vai pensando junto também. Ah, professor, podia mudar, podia fazer, sei lá, você podia fazer uma aula com música, podia fazer um teatro, dançar, botar bananeira. A gente inventa umas coisas aí. Eu tinha um professor na minha faculdade de filosofia. Sério, eu achava que aquele professor fumava antes de dar aula. Não é possível. Não é possível. Ele chegava muito alterado na sala. Aí, cara, ele começava a explicar a matéria, sentado, ele começava a puxar a calça, assim, a barra da calça, começava a puxar, assim, arranhar as canelas, assim, sabe? Tão empolgado que ele ficava. Uma vez ele falou assim, cara, esse assunto é tão... Ele falou um palavrão lá, né? Não vou falar aqui. Esse assunto é tão... né? Que eu vou explicar de ponta cabeça. Meu, o maluco plantou bananeira, ficou de ponta cabeça, no meio da sala. Começou a dar aula daquele jeito. Eu falei, cara, esse homem tá cheirado para vir dar aula hoje. Não é possível, né? Não é possível. Mas, enfim, não esperem que eu faça isso, tá? Porque se eu fizer isso, vai ser um desastre e não vai dar muito certo, não. Mas outras coisas a gente faz. Lembrando, quem puder amanhã, participe do Drive lá na escola, tá? Das 15 às 17 horas. Vai ter uma lembrança para vocês aí do sexto ou nono ano também. Espero vê-los, estarei lá. Espero vê-los lá também, espero encontrá-los vocês amanhã lá nesse drive. Vai ser uma alegria poder reencontrar cada um de vocês, tá bom? Vai ser uma alegria poder ver cada um de vocês. Pessoal, vamos lá então, cheio de enrolação, dito todo esse preâmbulo aí, então, oculto ao corpo. Vocês estão vendo aí uma imagem, é uma escultura clássica, não sei se alguém já viu antes, muito conhecida, a chamada Vênus de Milo. Vênus é a deusa romana da beleza, equivalente a Afrodite, na Grécia, né? E essa escultura não tem uma autoria definida, não se sabe quem é o autor. A gente sabe que ela não tem mais braço, né? Não tem as coisas assim. E que ela está com o corpo totalmente definido, marombada, né? Totalmente, como é que fala? Barriga de tanquinho ali, né? Shapeado. Tá o quê? Shape. Isso que eu queria mais falar. Ela tá toda feita no shape ali, a Vênus. E aí vocês vão entendendo como que os padrões de beleza vão mudando ao longo da história. Quando a gente chega na Idade Média, mais ou menos, tem representações assim de homens e de mulheres. Se a gente olhar, a gente fala assim, meu Deus, que pessoa feia. Mas era a pessoa mais bonita que tinha na época. Ainda mais numa época pós-medieval, renascentista, as pessoas usavam aquelas roupas lá, como por exemplo no caso dos portugueses chegando ao Brasil, aquelas roupas lá, e você pensa, meu Deus do céu, que troço mais feio, né? Mas eram padrões de beleza. Então nós vamos vendo como os padrões de beleza vão mudando ao longo da história. Hoje nós temos um outro padrão de beleza. Temos outro padrão de beleza, e como nós vamos nos cobrando também para ou entrar nesse padrão de beleza, ou ao mesmo tentarmos mudar alguma coisa no nosso corpo que não seja tão bem assim. Um exemplo disso é, sei lá, fazer academia. Não sei se algum de vocês aqui faz academia, mas fazer academia, fazer uma luta, fazer uma musculação, sei lá e tal. Eu tava com o dinheiro para fazer academia, tava com o dinheiro na mão, a matrícula na mão,
mas daí veio a pandemia, lá em março, eu não pude fazer, né? Agora eu não sei se eu vou voltar, porque logo chega dezembro, vem as festas, aí a gente come, Deus livre, e aí deixa para o ano que vem, que é melhor, né? Melhor terminar esse ano. Vai ser brincadeira, eu tenho que emagrecer uns 5 a 10 quilos pro meu casamento. Agora eu tô noivo, não sei se vocês viram lá, mas eu tenho que emagrecer de 5 a 10 quilos pro meu casamento, e é daqui 2 anos, né? Até lá do tempo, se Deus quiser. Mas, enfim, esse padrão de beleza, pessoal, tem uma relação, não apenas religiosa, mas uma relação, enquanto padrão, né? Sobretudo histórica, sociológica e mesmo filosófica. Agora, do ponto de vista desse culto existente ao corpo humano, aí é uma relação sagrada também. Porque se nós cultuamos alguma coisa, é porque nós entendemos que é alguma coisa sagrada. Se nós vamos a um templo, vamos a um local de culto e fazemos nossas orações, a nossa profissão de fé nesse lugar, é porque nós entendemos que é um lugar sagrado, né? E então o corpo humano também tem essa conotação. Desde a Grécia Antiga, desde a Roma Antiga, existe essa ideia dessa sacralidade do corpo humano. Embora o corpo esteja num ambiente profano, que é o mundo, a diferença entre sagrado e profano é essa, profano, tudo aquilo que não é sagrado, não quer dizer que é algo ruim, porque é profano, mas o corpo está num ambiente profano, que é o mundo. Mas mesmo assim o corpo consegue ter como é que eu posso dizer para vocês? Consegue ter uma característica sagrada. Não santa, mas sagrada. Não santa, mas sagrada. Vejam só. Na concepção de várias tradições religiosas, a corporeidade também é revestida de importância, pois o corpo, compreendido em sua totalidade, é tido como a morada do sagrado. Nas narrativas mitológicas gregas, os deuses e os heróis tinham o corpo humano de uma beleza exuberante, perfeição simétrica e força arrebatadora. Então, isso aqui que é importante vocês saberem, né? O corpo, entendido em sua totalidade, é tido como morada do sagrado. Tá? Professor, de qual religião? Em todas. Em todas as religiões, o corpo humano é compreendido como uma morada do sagrado. Se nós pegarmos, por exemplo, o cristianismo, na Igreja Católica, sobretudo, há uma concepção de que o corpo é o templo do Espírito Santo. Nós pegarmos uma concepção judaica, o corpo é o local da manifestação de Deus, Javé, Yavé. Nós pegarmos uma concepção budista, o corpo não deve ser submetido aos sofrimentos. Lembram lá do hinduísmo, do princípio do ahimsa, não causar nenhum tipo de sofrimento? O corpo humano também entra nesse ponto. Não causar nenhum tipo de sofrimento ao corpo humano. E quando fala não causar nenhum tipo de sofrimento ao corpo humano, não é apenas questão de que outros possam fazer a nós, mas também a nossa própria autonomia em relação ao nosso corpo. O que nós podemos fazer, nós podemos desenvolver em relação ao nosso corpo também é importante. Né? Também isso aqui é bem, bem importante neste caso que se aconteça, ok? Então, guardem bem isso, grifem essa palavra, isso aqui pode ser uma questão de prova, tá? Porque o corpo humano é entendido como algo sagrado. Aí você responde, porque a corporeidade é revestida de importância, porque o corpo, em todas as religiões, compreendido em sua totalidade, é tido como uma morada do sagrado. Tá? Deixem isso aí bem gravado para vocês, ok? Podemos seguir, tranquilos? Dúvidas, perguntas, traumas? Então, sigamos. Sigamos. Tem uma imagem, esta imagem aqui, deixa eu voltar para o Raul. Vai lá, Raul. Vi que você está copiando aí. Vai lá. Alguma coisa, dá um print aí. Depois que estiver copiando, os vídeos ficam disponíveis também lá no YouTube. Eu posto ainda hoje para vocês lá tudo certinho. Vejam só. Na próxima imagem ali, eu vou mostrar para vocês uma mitologia, né? Uma mitologia grega de um culto ao corpo que não deu muito certo, que acabou sendo muito exagerado. A história, a mitologia de Narciso. Narciso é um personagem da mitologia grega que era de uma beleza exuberante.
né? E ele nunca tinha se visto, não tinha espelho naquela época, né? Nunca tinha se visto um reflexo seu, uma imagem sua. E aí as pessoas sempre diziam para ele, olha como você é bonito, como você é formoso, como diziam, né? Como você é tal. E um belo dia, Narciso chegou-se à margem de um lago e olhando para o lago assim, ele conseguiu ver a imagem dele refletida, né? E aí foi o primeiro culto ao corpo que existiu. A beleza, né? O belo. O que é o belo, né? O que é a beleza? Então, Narciso ficou encantado, beleza, Raul? Narciso ficou encantado com a sua imagem, e aí uma pintura do Caravaggio, que mostra um pouco disso. O Narciso ficou encantado. Você pode ver que ele era muito bonito, né? Não sei de onde tinha beleza, mas enfim. Você pode ver que ele era uma beleza assim, né? Exuberante. Se fosse hoje em dia, ia ser o rei delas. Então, o Narciso, ele olhou para o seu reflexo no lago, e aí a mitologia conta duas versões para a morte de Narciso. A primeira seria que ele ficou tão abobado, né, vendo assim a sua imagem no lago, que ele ficou ali o resto da vida, parado, feito um bocó, olhando assim para o lago, e ali mesmo ele viveu o resto da vida e morreu. Tem que gostar muito de si mesmo, né, para ficar olhando assim até morrer. A outra história conta que ele teria olhado, né, com profundidade assim e tentou pegar a sua imagem no lago. É óbvio, né, burro, né, tinha uma água, ele caiu e morreu afogado. Uma linda história de beleza que termina tragicamente. Então, aí quando uma pessoa diz assim, olha, você é muito narcisista, você é muito narcisista, você, fulano é narcisista, tal, significa que a pessoa é muito orgulhosa de si mesma. Pessoa muito egocêntrica, né? Tem o seu eu no centro de tudo, tá? Mais ou menos isso. Esta imagem do Narciso, do Caravaggio, é um exemplo do que é esse culto ao corpo, né? E essa outra aqui, de Hércules, retrata também como as próprias representações artísticas de uma época representavam o corpo humano sempre com características físicas, né? Também o Hércules ali está no shape, como diz o Raul, tá? Tá no shape ali também, tá todo marombado. Tá todo marombado ali o Hércules. Vocês sabem a história da mitologia grega, o Hércules é filho de Zeus com uma outra mulher terrena, não com outra deusa. Vocês veem que Zeus deu uma escapadinha lá do Monte Olimpo, né? Deu uma escapadinha lá, pulou a cerca e aí ele teve um filho com uma mulher terrena. E esse filho se chama Hércules. Aí está o Hércules. E Hércules foi condenado a carregar todo o peso do mundo nas suas costas. E aí nós vemos essa representação de Hércules, né? Interessante que, por que as pessoas faziam esculturas dos deuses gregos, ou romanos, como no caso da Vênus aqui, ou mesmo de outros deuses, não tinha a imagem dos deuses feios. Mesmo Thanatos e Hipnos, que são divindades relacionadas ao sono e à morte, eram assim como essa imagem de Hércules. Não eram feios, eram bonitos. Por quê? Porque as pessoas tinham um culto aos deuses, claro, mas acima de tudo isso, elas queriam ter uma imitação do corpo dos deuses. Então, se você vai cultuar alguém, esse alguém tem que ser bonito, não pode ser feio. Então, os deuses tinham essa visão mais como se fosse uma beleza inalcançável, né? Que as outras pessoas não conseguiam, que os mortais, os réis mortais, não conseguiriam alcançar, ter a mesma beleza que os deuses tinham. Aqui só alguns dados para vocês entenderem, né? A celebração dos deuses por meio de competições físicas expressava a concepção do mundo politeísta dos gregos. E aí nós temos, nesse culto ao corpo, que começam os próprios Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que existem até hoje eram realizados de 4 em 4 anos, assim como hoje, até o último, que agora será no ano que vem, de 4 em 5 anos, em homenagem a Zeus, na cidade de Olímpia, na Grécia. O mesmo ideal grego de perfeição do corpo foi herdado pelos romanos, mas aos poucos foi se transformando e ganhando contornos próprios. Assim, a perfeição do corpo tornou-se referência para a organização
da sociedade romana. E é aqui uma diferença, né? Enquanto os gregos tinham mais esse lado do atletismo, de arremessar as coisas, de correr, os romanos gostavam de tiro, porrada e bomba. Então, os romanos, o que eles faziam, o culto ao corpo era verdadeiro quando se tinha lutas. Sobretudo a luta dos gladiadores. Se alguém já assistiu aquele filme Gladiador, no ano 2000, se não me engano, se alguém não assistiu, assista. É um filme fantástico, muito bonito, vale muito a pena assistir. Gladiador é o nome do filme. Então, os romanos, a diferença. Então, os gregos cultam ao corpo através dos jogos, do atletismo, né, da beleza, do cuidado com a beleza do corpo. E os romanos através das lutas corporais, né? Porrada mesmo, né? Não tipo MMA de hoje em dia, mas luta greco-romana, por exemplo. Esse tipo de luta, assim. Aquelas agarração que tem lá, que é meio estranho de ver. Mas, enfim, os romanos eram mais voltados para esse tipo de ação. Para nós encerrarmos aqui, eu vou encerrar com esse vídeo daqui a pouco, mas eu já volto nele. Eu vou deixar essa parte aqui do cristianismo para a aula que vem. Essa representação aqui é o chamado homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. O homem vitruviano é inspirado no primeiro arquiteto da história, que foi Vitruvius, um romano. E essa representação aqui, como que ela explica todas as dimensões do corpo humano. Todas. Então eu vou compartilhar com vocês aqui, vamos encerrar a aula de hoje vendo esse vídeo. Vamos ver se dá tempo. Eu acho que dá tempo, sim. Só colocar aqui. Espera um pouquinho aí. Aguenta as pontas aí. Deixa eu compartilhar. Eu vou propor um desafio. Vamos todos levantar da cadeira e fazer um teste. Você sabia que no nosso corpo há proporções matemáticas? Geralmente, nosso pé tem o mesmo comprimento de nosso antebraço. Nosso antebraço tem o mesmo comprimento do nosso peito. Impressionante? Então olha essa. A medida da distância entre o fim do queixo até embaixo do nariz é a mesma da sobrancelha até a raiz do cabelo, que é a mesma da distância de uma ponta à outra da orelha. Mais uma? Então, meçam comigo. Nossa envergadura, que é a medida de nossos braços abertos de ponta a ponta, é igual à nossa altura. É claro que essas medidas são aproximadas, porque como a natureza é perfeita em suas imperfeições, nenhum corpo é exatamente igual ao outro, mas nosso corpo tem diversas proporções como essas. E quem sacou isso foi um cara chamado Marcus Vitruvius, que viveu no século I a.C. Marcus Vitruvius deixou essas descobertas registradas em tratados que ele escreveu por volta do ano 27 a.C. Seus livros são considerados os primeiros trabalhos ocidentais sobre arquitetura. Em um dos trechos, ele sugere uma representação do corpo humano masculino. O umbigo é naturalmente colocado no centro do corpo humano. E se num homem deitado, com o rosto para cima, as mãos e os pés estendidos, do umbigo como centro, se descrever um círculo, ele tocará os dedos das mãos e dos pés. Para medir desde os pés até o alto da cabeça e depois, através dos braços totalmente estendidos, achamos a última medida igual à anterior, de modo que as linhas perpendiculares entre si, envolvendo a figura, formarão um quadrado. Parece fácil encontrar as proporções, mas Vitruvius deixou apenas o texto, sem nenhuma imagem para representá-lo. Diversas pessoas fizeram representações para o texto do Tratado de Vitruvius. Entre elas estão
Leonardo da Vinci, em 1490, Giovanni Giocondo, em 1511, Cesare Cesariano, em 1521, Francesco Giorgi, em 1525. Porém, a representação que chegou a um resultado melhor foi a de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, um dos gênios do Renascimento italiano, chamou seu desenho de Homem Vitruviano. Entre as tentativas conhecidas para encaixar o corpo humano dentro da figura de um quadrado e de um círculo, seguindo as proporções, a de Leonardo foi a que mais se aproximou das orientações de Vitruvius. Uma das relações é a que tentamos medir na gente. A envergadura é igual à altura. Tem também essa, da sola do pé até debaixo do joelho, é 1/4 da altura do homem. Se abertas, as pernas podem formar um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados com a mesma medida. A área total do círculo é idêntica à área total do quadrado e por aí vai. Mas existe outro segredo escondido nessas medidas. Olha só, as medidas de diversas partes do desenho de Da Vinci parecem seguir uma proporção matemática baseada na sequência de Fibonacci. No século XII, o matemático Leonardo Fibonacci propôs uma sequência em que o número seguinte é a soma dos dois anteriores, começando em 0, 1. 1 mais 0, 1 novamente. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 34. E assim até o infinito. E se a gente dividir o número seguinte pelo anterior, o resultado vai se aproximando de 1,618033988. É chamado de número Φ ou número de ouro. Ouro? Mas por que tanto alarde por trás de um número? Bom, desde que Fibonacci achou essas medidas e esse número, muita gente ficou obcecada por ele. A proporção áurea, que está na sequência de Fibonacci quando ela tende ao infinito, aparece em composições artísticas e até na natureza. No Parthenon, por exemplo, pode-se reconhecer um quase retângulo áureo, embora dificilmente ele tenha sido projetado para seguir essa proporção. Em alguns girassóis, há uma série de espirais nos sentidos horário e anti-horário, que geralmente ocorrem em números sucessivos da sequência de Fibonacci. Leonardo da Vinci foi um gênio que conseguiu, como poucos, unir ciência e arte. Ele pintou obras-primas como a Mona Lisa e a Última Ceia. Era inventor. Seus desenhos de objetos mecânicos são tão fascinantes que incluem uma máquina voadora, quase um esboço para um helicóptero, feito no final do século XV. Foi também cientista, trabalhando com noções complexas de matemática, como o próprio homem vitruviano. E mais de 500 anos depois, as noções de proporção dos desenhos de Da Vinci ainda são usadas por nós. Viu só? A geometria e a matemática estão em vários lugares. Só precisa estar atento, observar e identificar. Muito bem, então, jovens. Então, vocês viram que essa reflexão aí, muito interessante, né, do homem vitruviano, vai meio que contando toda essa história do culto ao corpo aí, tá bom? Então, de leve, assim, para não irmos muito apressadamente, mas assim nós iniciamos o nosso quarto trimestre. Na aula que vem, dia 23, então, damos sequência falando sobre o culto ao corpo no cristianismo e algumas outras religiões também. E já teremos a tarefa número 1 para a próxima semana. Não esqueçam de responder a chamada na hora de hoje, tá? Lá no PES Room, até às 3h30. E dúvidas, estou à disposição de vocês. Professor, era importante, tipo assim, importante. Por exemplo, uma prova, copiar aquilo lá que você colocou, tipo, lá que você colocou os Jogos Olímpicos,
Lá Não, era só ter tudo aquilo lá, não, mas só ter um pouco da noção dessa ideia, né? Que para os gregos o culto era através desses jogos mais de atletismo e corridas e tal, e para os romanos era a luta corporal, né? Que era o principal, tá bom? Mas se quiser copiar, depois eu vou deixar a aula gravada disponível. Eu tirei print, daí eu ia te perguntar aqui na Isso, sua aula, se isso, você falasse que sim, daí eu copiar. Não, tranquilo, mas se quiser copiar, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, pelas mensagens de ontem, fiquei bem feliz, né? Repito novamente. Nos encontramos sexta-feira que vem, tá bom? Um grande abraço a todos, bom final de semana, fiquem com Deus, até a próxima. Falou, tchau, tchau.